E o nosso intuito hoje aqui é nós ter uma comunhão, compartilhar a palavra de Deus para realmente a gente poder ser um pouco mais encorajado, renovado, né? Sempre lembro daquele versículo que Paulo falou que a palavra do Senhor, né, ela tem essa função de nos exortar, consolar e edificar, né? Então, sem a palavra, parece que a gente não caminha, né? Dia a dia a gente sabe quanta luta, dificuldade nós temos passado, né? A gente tem passado nesse mundo, mas sempre a gente ruminando a palavra do Senhor, a gente realmente é fortalecido, né? E graças a Deus que nós estamos vivendo nos dias, né, que antecedem a volta do Senhor, e como Paulo falou em Hebreus capítulo 2, né? Que nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação, né? Ele fala no capítulo 2, ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido para praticá-las, né? Então esse é o nosso viver, né? Esse tem que ser a nossa vida, né? Sempre escaldado na palavra, voltar para a palavra, olhando para a palavra, ruminando a palavra, né? Como o Senhor Jesus falou em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? E essa verdade não é só conhecer a palavra de uma maneira objetiva, mas subjetiva, né? Ganhar e pôr em prática, né? Porque a nossa maior dificuldade é praticar, né, irmãos? O próprio Senhor também falou isso em João 7, né? O homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, né? Esse é o que edifica a sua casa sobre a rocha. Pode vir as intempéries, como o vento, qualquer situação, circunstância, né? Lá fala de vento e chuva, e deram contra essa casa não ruiu porque ela estava sobre a rocha, né? Essa rocha é o Senhor, essa casa somos nós. Então o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e edifica, né? Mas o homem insensato é aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, né? Então quando vem os ventos, as intempéries, né? Essa casa não tem fundamento, está edificada na areia, então ela rui, né? Ela cai. Então nós, para sermos edificados na rocha realmente, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e lutar contra nós mesmos para pôr em prática, né? Amém? E essa é a nossa maior dificuldade. E isso o Senhor deixou de inteira responsabilidade para nós. O Senhor providenciou a salvação eterna por meio da obra de Cristo a nosso favor, né? Pelo ato de crer, nós recebemos essa vida, recebemos a salvação de Deus, somos redimidos, regenerados, nascemos de novo. E isso é tudo uma obra de Deus. A única coisa que nós temos é abrir nosso coração e receber, né? E naquele dia, a transformação, que é a redenção do nosso corpo, cabe a Deus nos dar. Mas o Senhor deixou entre lá e cá, deixou no nosso dia a dia, né? Realmente tomar nossa cruz, negar nós mesmos, seguir o Senhor, né? Viver uma vida inteiramente para Deus. Daí isso é de total responsabilidade nossa. Nós precisamos se voltar, precisamos buscar, então precisamos lutar contra nós mesmos, né? Porque o próprio Senhor Jesus nos deu essa receita, né? Se quiser vir após mim, ó, é isso, ó, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, né? E só que ele não impôs, né? Ele deixou em aberto, se quiser, quem quer, vem após mim, né? E eu creio que se nós estamos aqui reunidos já hoje é um sinal que nós queremos, né? Porque quem não quer, né? Eu quero, a coisa que eu mais quero é seguir o Senhor. Queria me tornar mesmo um discípulo daquele que segue o Senhor, que nem Apocalipse 14 fala, para onde quer que ele vá, né? Os vencedores de Apocalipse 14, que são as primícias para Deus, as pessoas vivas que estarão naquele dia qualificadas como vencedores para o Senhor, são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, né? Oh, Senhor Jesus. Então aí realmente nós vamos. E a gente segue o Cordeiro por meio da palavra. Nós seguimos o Cordeiro por meio de ouvir a palavra de Deus e pôr ela em prática, né? Amém? Irmãos, eu queria assim, nós compartilhar um pouquinho sobre esse processo. A gente já falou, acho que uma ou duas vezes nós tivemos comunhão a respeito desse diagrama. O diagrama é muito bom porque é tipo assim um aprendizado. Paulo fala em Romanos, ele diz assim, que aquele que em Coríntios ele diz assim, que aquele que recebe a vocação de ensinar, que se esmera em fazê-lo. Então, a Bíblia quando a Bíblia fala ali em Efésios capítulo 4, que o Senhor levanta algum entre o nosso meio que são chamados mestres, essa palavra no grego está literalmente pedagogo, que é um professor. Então, entre nós, muitas vezes nós precisamos aprender a palavra do Senhor, né? Lá em Oséias capítulo 4, versículos 5 a 6, o Senhor disse assim, meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Porque o sacerdote rejeita o conhecimento que vem de Deus. E Deus ainda fala assim, se o sacerdote rejeita o conhecimento
que vem dele, que vem de Deus, Deus também rejeita o sacerdote, entendeu? Então muitas vezes nós temos que ir para a palavra realmente para aprender. Depois que aprender, nós não podemos ficar claro que na esfera apenas do conhecimento que aprendemos, do que vimos, né? Aí nós vamos realmente pôr em prática, né? Nós vamos pôr em prática. E um diagrama desse aqui é como nós estivéssemos numa sala de aula, realmente para aprender, né? Isso aqui está falando do processo da economia de Deus, né? Economia neotestamentária. O que é a economia neotestamentária? É o plano de Deus dentro do Novo Testamento. Neotestamento é Novo Testamento, né? Então, a economia é o plano, aquilo que Deus planejou, né? Deus planejou. E hoje nós estamos dentro da economia neotestamentária, que é de Cristo para cá, né? E aqui nesse diagrama mostra, assim, alguns aspectos não. Se nós entrar dentro de cada item ali, nós vamos ter muitas coisas para compartilhar. Deus, a criação, a encarnação, que significa o viver humano, né? Deus na pessoa de Jesus tornando-se carne, né? Vindo até a humanidade. Então Deus tornou-se carne, que significa encarnação, né? Depois o viver humano e depois a morte. Todo mundo conhece a história do Senhor, da morte do Senhor de uma maneira muito clara. E depois Jesus indo ao túmulo, né? Morrendo, ressuscitando, em ressurreição tornando-se Espírito que dá vida, o Espírito vivificante. E por meio de todo esse processo, o que acontece? Ele pode entrar em nós como o Espírito que dá vida e assim gerar a sua igreja, para que o Senhor possa, por meio da igreja, obter e introduzir o seu reino, né? E ainda o reino ainda não é o fim, né? Nós ponhamos ali o reino como fim, né? Mas o reino ainda é para a Nova Jerusalém, porque o reino milenar vai se dar na última dispensação entre o velho céu e a velha terra, né? E aí depois disso virá o novo céu e a nova terra. Então, o reino ainda, na verdade, é para a Nova Jerusalém, porque dentro do período do reino milenar, os irmãos podem ver claramente que existe a questão da completação da obra de edificação de Deus no seu povo, né? Tanto quanto aqueles que foram vencedores e quanto aqueles que foram derrotados. Aqueles que foram derrotados por meio das trevas e os que foram vencedores ainda. A Bíblia mostra claramente que no reino milenar existe hierarquia, né? E por que ainda existe hierarquia, né? Uns governarão sobre 10 cidades, outros sobre 5, há uma diferença, né? É por causa também que tem irmãos que estão um pouco mais avançados que o outro na questão da sua maturidade, da sua condição de governar com Deus, né? Amém? Então é o seguinte, irmão, nós queríamos, vamos primeiro abrir a Bíblia, vamos ler um versículo aqui, ó, que todo mundo conhece. Quer dizer, todo mundo que eu digo assim, no mundo inteiro, mas acho que não tem, até o ateu já viu falar disso aqui, até o ateu muitas vezes já faz esse tipo de oração, né? Que é a oração, Mateus 6, o versículo 9 e 10, né? É a oração do Pai Nosso. Por que o Senhor Jesus nos mandou orar desse tipo, né? Mandou nos orar desse tipo, né? Mateus 6, todos nós precisamos decorar isso, né? Mas o verdadeiro sentido desse ensinamento do Senhor para nós, né? O Senhor fala assim, né? Quando ele diz assim, ó, 6, 9 a 10, né? 9 a 10. Louvado seja o Senhor. O Senhor diz assim: portanto, vós orareis assim, né? Pai nosso que está onde? Nos céus. Céus, né? É que ainda não é nem céu, é céus, né? Plural, né? É o terceiro céu, o Monte Sião, onde Deus habita, né? Santificado seja o teu nome, né? E daí diz assim: e venha o teu reino. Aqui tá o segredo. O Senhor Jesus disse assim: e venha o teu reino, e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui está o segredo da oração do Pai Nosso, né? Que é a vontade que Jesus mandou que nós orássemos para que realmente Deus viesse, o reino de Deus viesse para a terra, que viesse para o nosso meio, né? Então, e aí o Senhor poder fazer a vontade dele aqui como ele é feito nos céus, né? Então, o ponto crucial da oração do Pai Nosso no primeiro aspecto, claro que depois o segundo aspecto está relacionado às nossas necessidades do cotidiano, né? Nosso pão de cada dia, a perdoar aqueles que nos ofendem, né? Porque se nós não perdoar aqueles que nos ofendem, tão pouco nós podemos ser perdoados. E esse perdão aqui, irmão, nós temos que se separar claramente. E não é perdão para salvação, isso aqui é perdão para comunhão com Deus. Muitas vezes nós perdemos a nossa comunhão, nosso contato com o Senhor,
por causa que nos falta um coração perdoador. Entendeu? Então existe o perdão para salvação, que é quando você crê, você confessa a Jesus como Senhor, você foi perdoado. Existe o perdão para comunhão também, né? E existe o perdão também governamental, que envolve o governo de Deus sobre nossas vidas, que às vezes nós caímos debaixo da mão disciplinadora de Deus, e aí só cabe a cada um de nós se humilhar diante do Senhor, que para que Ele remova às vezes a sua mão disciplinadora, porque além de Deus ser amor, também Deus é justiça, Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita a todo aquele que Ele toma por filho. É horrível coisa cair na mão do Deus vivo. Então muitas vezes nós temos que receber também o perdão para que a mão governamental de Deus seja aliviada um pouco sobre nós, né? E aqui, mas aqui não, aqui está relacionado ao segundo aspecto aqui, o perdão para comunhão. Então se eu não perdoar aquele que me ofendeu, tampouco Deus pode me perdoar. Mas esse é o perdão, volto a frisar, né? Para comunhão com o Senhor, né? Naquele do dia a dia, nós vamos ter esse contato vivo e real com o Senhor, né? Amém? Mas o ponto-chave aqui, como o Senhor falou, venha o teu reino, né? O que é reino? Reino nada mais é que nos dias atuais que nós vivemos é a esfera de governo, domínio, autoridade de Deus, é onde Deus realmente manda e acabou, entendeu? O reino de Deus é isso. Hoje, por exemplo, sempre a gente tem tocado nesse assunto, né? Lucas 17 precisa ficar muito claro para nós. Lucas 17, 21, 22, né? Quando os próprios fariseus queriam conhecer essa questão do reino e pediram para o Senhor, qual é a aparência desse reino? Como vem esse reino? E aí Jesus falou que esse reino não vinha com visível aparência. Nem dirão lá, está ou acolá, mas ele está dentro de nós. Então, o que está dentro de nós? É o Cristo ressurreto como Espírito que dá vida ao outro Consolador. Entendeu? Então, quando realmente eu me volto ao Senhor, eu estou vivendo dentro da esfera da realidade do reino do céu. Então, nesse momento, o Senhor está governando, o Senhor está agindo, o Senhor está administrando, o Senhor está mandando. Então, aí Deus realmente é manifestado o reino de Deus entre os homens. Então, primeiramente, o Senhor Jesus ensinou que nós deveríamos orar para que isso acontecesse, e esse fato ele acontece no aspecto objetivo quando nós cremos em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, Deus estava fora de nós, passou a habitar em nós. Agora, quando eu me submeto ao Senhor que está no meu espírito, aí eu estou vivendo dentro da realidade do reino do céu. Se eu vivo isso, claro que eu vou estar na manifestação do reino. Então, hoje o reino de Deus não é de aparência visível, nem dirão aqui ou lá está, né? Mas é algo dentro de nós. O reino de Deus hoje é vida, vida, né? Jesus falou em João 10, a parte B diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Então essa vida com abundância é Cristo no nosso espírito, entendeu? E essa é a vida com abundância. Então o reino de Deus hoje é uma questão de vida, não é uma questão de fazer o certo ou fazer o errado, irmão. Então Deus lá na eternidade passada, dentro desse quadro aqui, ó, que nós vamos ver, ó, que nem lá, Deus está lá sozinho, na eternidade passada, Deus planejou. Deus planejou já isso. Planejou. Então, quando Deus estava sozinho na eternidade passada, foi aqui, ó. Deus, então aqui nesse quadro nós vimos aqui, ó. Deus lá na eternidade passada, porque Deus, irmão, nós precisamos entender uma coisa bem tem que ficar bem clara para nós, que Deus não vive na esfera do tempo como nós, seres humanos, vivemos. A linha do tempo, a esfera do tempo, Deus criou para nós, os seres humanos. Quando Ele criou o mundo, todas as coisas, Ele criou o tempo. Mas Deus não vive na esfera do tempo. Deus, Salmo 90, o que fala? É de eternidade a eternidade, tu és... Quer ver, meu irmão? Quer ver? Vamos ver o Salmo 90, só para os irmãos verem ali, ó. Quando o Senhor fala ali, ó. Louvado seja o Senhor. O Senhor fala assim, ó. Salmo 90, né? E o versículo 2, ó. Esse versículo aqui deixa claro, irmão, que Deus na eternidade passada, entendeu? Ele era Deus, e eternidade futura também para Deus é a mesma coisa, entendeu? Então ele diz assim, ó, 90, versículo 2, ele diz assim, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. Então, quer dizer, antes que Deus criasse qualquer partícula deste universo, eternidade passada, Deus já é Deus. Então, Deus não vive como nós vivemos na esfera de tempo.
Por isso que daí no versículo 4 ele fala, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Aí Pedro fala isso na epístola dele, que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Ele pegou essa palavra daqui do Salmo 90, Pedro. Entendeu? Porque Deus não vive na esfera de tempo. Então, Deus lá na eternidade passada, aí ele planejou, e aí ele criou. Ele criou a terra, ele criou o universo, ele criou tudo. Lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, fala assim que nós pela fé, nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Romanos, quer ver, irmãos? Só entrar um pouquinho nessa questão de Deus ali na eternidade passada. Hebreus 11 e o versículo 1. Hebreus 11. Perdão, é Hebreus 11, mas é o versículo 3. Não é o 1. É o versículo 3, né? Então ele fala assim, Ai. louvado seja o Senhor. Então para nós fica difícil nós realmente conhecermos a esfera que Deus vive. E outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, claro que poucas vezes nós tocamos nesse assunto, mas a morte do Senhor Jesus, ela está nesse tempo chamado eterno. Quando nós falamos de eternidade, nós vimos apenas daqui para frente, mas não é a eternidade de Deus, remonta para trás também. De eternidade a eternidade tu és Deus. Né? Jesus foi entregue pelo Espírito Eterno. A eficácia da morte do Senhor é a eficácia eterna. Mas eterna não a partir apenas daqui para frente, mas daqui também para trás. Isso é tremendo, irmão, quando nós conseguimos entender isso, entendeu? O Senhor Jesus, lá no livro de Apocalipse, fala assim que ele foi morto desde a fundação do mundo. A glória de Deus, ele não está morrendo no tempo. Para nós ele está. Então é difícil nós entender isso, né? Então aqui no versículo 3, 11, 3, diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então como que nós cremos? É pela fé, irmão. Ou temos essa fé, ou cremos, ou não cremos. Não existe outra maneira de tentar provar que Deus criou todas as coisas. É pela fé. E alguns têm fé e creem, outros não têm, e não podemos fazer nada. Graças ao Senhor que nós cremos, né? Então Deus criou todas as coisas. Deus na eternidade passada, então Ele planejou. Isso a Bíblia chama no livro de Efésios o plano de Deus, o bom prazer de Deus, o beneplácito de Deus. Deus planejou. Aí quando Ele planejou, claro, daí Ele veio, depois de se planejar, Ele veio executar. Por isso que no livro de Hebreus fala que Ele é o arquiteto e o edificador. Por que arquiteto? Arquiteto é o que planeja, é o que rabisca, é o que vê, e o edificador é o que edifica, é o que constrói. Mas Deus é tanto o que planejou quanto aquele que executou o seu plano. Então não depende de nós, né, irmãos? Depende de Deus, né? Quem planejou nos ter foi Deus, não foi nós que pedimos para vir, entendeu? E quem nos alcançou foi Deus, não foi nós que fomos a Ele. Ele nos alcançou. Claro que da nossa parte, simplesmente nós abrimos nosso coração, como chegou tudo de bandeja, de mão beijada para nós a recebemos pela fé. Nós cremos, né? E por cremos recebemos tudo que Deus planejou na eternidade passada. Então Deus lá na eternidade passada sozinho, Ele planejou, né? Lembra que Efésios capítulo 1 fala assim, que Deus nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo? Quer dizer, antes de Deus criar o universo, que nós acabamos de ler, Deus criar todas as coisas, né? Deus já nos planejou nos ter. E então fomos predestinados, quer dizer, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Então o que Deus estava fazendo lá na eternidade passada? Estava olhando para nós. Olhando para nós. Você vê, antes de existir a linha do tempo, antes de existir o universo, antes de existir qualquer coisa. Irmãos, simplesmente não dá para entender. E sequer em palavras dá para explicar. E humanamente não dá para entender isso.
Nós apenas cremos porque a Bíblia diz. Paulo fala. Em Coríntios ele disse assim, eu creio, por isso eu falo. Então a fé é uma coisa que não se explica, ou crê ou não crê, né? Ou crê ou não crê, né? A fé substantifica, a fé torna real. Todas as coisas que Deus tem preparado para nós, né? Então Deus na eternidade passada ele planejou, né? Planejou e aí do tempo ele veio criar todas as coisas, a criação. Só que claro que nós não vamos entrar em detalhe aqui sobre a criação do mundo de outrora, o mundo atual e do mundo que há de vir. Entendeu? Porque Deus teve uma criação antes de criar, recriar a terra e criar o homem no sexto dia para a entrada do sétimo dia. Entendeu? Deus já tinha, essa terra já existia. Deus criou, né? Depois aconteceu que todos nós sabemos, né? A desgraça que foi a rebelião de Lúcifer, né? Tornando-se o adversário de Deus com a terceira parte dos anjos. Então Deus subjugou, julgou tudo e sepultou essa terra, a qual tinha sido criada não para ser um caos. Isaías 45, versículo 18 fala assim, Deus criou a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. Deus não ia criar uma terra sem forma e vazia, né, irmão? Então, o irmão André viu lá na Bíblia dos irmãos, desse irmão lá que você viu, é o grego, né? O hebraico, né? O grego, né? O grego, né? E a comprovação que a gente sempre tem falado, que no hebraico ela tem um sentido, no grego outro, mas resume-se na mesma palavra, que a terra se tornou, né, irmão André? Se tornou sem forma vazia. Até eu estava falando para o irmão André, digo, poxa, quantos líderes hoje religiosos que existem por aí, no meio do povo de Deus, do povo cristão, que deviam, não custa nada ir lá no grego conferir uma palavra para não ficar falando asneira, né? Não ficar falando bobeira, né? E está claramente que a terra se tornou sem forma e vazia, mas fala que Deus criou a terra não para ser um caos, mas a terra estava um caos, quer dizer, ela se tornou um caos. Então, esse mundo foi quando Deus julgou Lúcifer e os seres que existiam na terra, entendeu? E aí essa terra, por um longo período, por um bom período, que biblicamente não se prova e cientificamente também nunca se provou, quantos milhares de milhões de anos a terra ficou nessa condição sem forma e vazia. A Bíblia fala em Jesus que o Espírito de Deus pairava sobre essa terra sem forma e vazia. E aí Deus, como já planejara na eternidade passada, antes da fundação do mundo, antes de criar qualquer partícula deste universo, né, nos ter, claro que Deus entrou em ação novamente. O plano de Deus jamais pode ser frustrado. Claro que essa terra pode ter ficado sepultada por bilhões e milhões de anos, mas aos olhos de Deus não foi, porque ele não existe tempo para ele. Você entendeu? Então, o que Deus faz? Deus entra em ação, começa a recriar dessa terra que estava submersa essa porção que nós temos hoje. O Senhor fez submergir das águas de julgamento, primeiro dia, segundo dia, se nós lemos Gênesis 1, né, nós vamos ver o que Deus fez. Né? Deus foi restaurando, e até que no sexto para o sétimo dia, ele criou o homem. Criou o ser humano, mas tudo dentro do plano de Deus, tudo relacionado à criação. Então essa criação, você tem que entender que existiu a criação pré-adâmica, antes de Deus criar Adão, como a criação, de um modo, no mundo atual, nós, os seres humanos. E aí nós sabemos o que aconteceu no Éden, irmão. O maior, digamos assim, a desgraça da humanidade, né? E o plano de Deus parece que sendo frustrado, porque Deus planejou lá na eternidade passada, parece que sendo frustrado, está lá na história de Gênesis. Deus cria o homem, coloca no Éden, cria o homem com livre-arbítrio. Deus não criou ninguém como um objeto para enfiar de goela abaixo. O homem tem livre-arbítrio, livre escolha. E colocou lá no Éden e advertiu, tá lá, ó, dessa árvore você não pode comer. Se comer, certamente morrerá. Aí o que Adão fez? Não, foi dessa que eu quero. Ele não, mulher, né? Senhor Jesus. Sempre remonta a culpa em Adão, né? Mas se nós olharmos, não é Adão, é a Eva. Só que a Eva nada mais é que Adão em outra forma. Ela foi tirada da costela dele. Ela é chamada de varoa, né? Ele é um varão, ela é chamada de... né? Então, todos nós estamos... Claro o que aconteceu. Né? Parece que o plano de Deus foi frustrado. Então, nesse momento, na criação de Deus, aqui, ó, do ser humano, entrou o quê? Pecado e morte. Entrou por meio de Adão o pecado e a morte. O que Romanos 5:12? Que esse versículo já está surrado, né? 5:12 lá. O que aconteceu? A morte entrou por um só homem. E assim, por esse homem, o pecado, e assim o pecado e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando que nós pecamos? Quando que nós caímos?
Quer ver, irmãos? Nós já vamos... Romanos, 5:12. Olha aqui, ó. Portanto, 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando que nós nos tornamos pecadores e mortais? Não foi quando nós erramos aqui ou morremos aqui. Um dia vai chegar, talvez, né, se não alcançar a volta do Senhor em vida, né, podemos morrer. Não, nós nos tornamos pecadores e mortais em Adão. Em Adão toda a raça humana pecou. Então eu não sou um pecador porque peco. Agora eu peco porque sou pecador. Você entendeu a diferença? Então nós nascemos assim. Quer dizer, a criação de Deus, aonde Deus vai recriando o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, Deus sempre dando um aval de que era bom, os olhos de Deus, o que ele estava fazendo, recriando, né? Isso tudo claro para ele, porque ele já tinha planejado tudo na eternidade passada, né? Lá antes dos tempos eternos, antes de existir qualquer partícula desse universo, né? Então, bom. Mas quando ele cria o homem, não é bom, é muito bom. É mais do que bom, né? Todas as coisas Deus foi apenas recriando pelo poder da sua palavra, como o universo, Hebreus 11:3, foi criado pela palavra, mas o homem não foi criado pela palavra. O homem, Deus entrou em ação e teve que trabalhar, labutar. Deus teve que mexer com as mãos, digamos assim. Ele, do pó da terra, ele formou o homem. Então ele teve um trabalho, né? E aí, nós sabemos, ele soprou na narina desse homem, nesse momento esse sopro formou o espírito, e o homem tornou-se alma vivente, quer dizer, ele passou a raciocinar. Esse é o ser humano, né? Por que Deus soprou nas narinas desse homem e ele recebeu o Espírito? Lembra que Zacarias 12:1, o que fala? Deus formou a terra, fundou os céus, formou a terra e criou o Espírito do homem dentro dele. Né? O foco de Deus é o Espírito do homem. E ele já planejou lá na eternidade passada, porque Deus é Espírito, então o homem, o ser, esse ser que ele criou, precisa ter o Espírito para receber Deus, que é Espírito. Da mesma espécie, da mesma natureza. Então Deus não pode, o homem não pode receber Deus na sua alma e tampouco na sua carne. Paulo chega a dizer que na nossa carne não habita bem nenhum. Você quer ver Satanás? Não precisa ir longe, só olha para a nossa carne. Quando o homem caiu, é como se Satanás, como uma injeção, fosse injetada na carne do homem. O homem se tornou pecador, mortal. A morte sequer tem relação com Deus. Por exemplo, muitas vezes hoje nas religiões, principalmente no meio do cristianismo, diz assim: eu vou morrer para ver Deus. Se Deus sequer é Deus de mortes. Mateus 22 fala, Deus diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e não sou Deus de mortes, e sim de vivos. A morte nada tem a ver com o Senhor, né? Então a criação de Deus, entendeu? Tanto na primeira criação do mundo de outrora, todos os seres que Deus criou, os anjos que Deus criou, boa parte desses anjos se rebelaram contra Deus. O próprio Lúcifer, que Deus estava aqui, ele estava aqui, que era uma criatura que não existia igual neste universo, só Deus estava acima dele. Era uma criatura que certamente Deus amava, entendeu? Mas olha o que aconteceu. Se rebelou contra Deus. Aí as 14 mostra, ele se exaltou, se orgulhou pela sua posição que ele tinha nesse universo. Ezequiel 28 revela claramente a posição que ele tinha. Ele chegava a ser chamado de o sinete da perfeição, né? Então, por essa posição, por essa condição de governabilidade que ele tinha, né, que Deus entregou todo o universo nas suas mãos para administrar, ele chegou às horas e não estava mais satisfeito com isso. Não, agora eu vou subir o meu trono acima do trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, é uma prepotência, a criatura querendo mandar no Criador. Quer dizer, o meu trono significa então que ele governava. Eu vou levar meu trono acima do trono de Deus. Mas acima do trono de Deus jamais alguém pode estar. Apocalipse 14, quando o João teve essa visão, que ele se achava no Espírito, ele viu um sentado no trono, que é Deus. Deus tem o seu trono, jamais alguém vai destronar Deus, entendeu? E Satanás teve essa prepotência. Quer dizer, a primeira criação de Deus causou tudo isso. Deus teve que julgar. Seria a intenção de Deus? Não.
No mesmo sentido, quando Deus cria o homem, né, para que o homem possa agora exercer autoridade e domínio por Deus, né, quando o Senhor, em Gênesis 1:28, o Senhor falou assim, né, crescer e multiplicar e dominar a terra e sujeitar. Quer dizer, tire esse governo das mãos de Satanás, por meio de ir diante da árvore da vida, me receba como vida, e eu passo a te governar, e você assim expulsa Satanás e eu trago meu reino para a terra. A oração do Pai Nosso tem esse sentido, irmão. Entendeu? E só que sabemos que, infelizmente, não, né, Satanás entrou em ação. Astuto, né, ele é o astuto, fala que ele é como uma serpente, né? Lá é taxado como uma serpente, né? Então, astuto, né, entrou em ação, né, e foi lá. E aí causou o que causou na humanidade. Hoje todo sofrimento, toda desordem, toda desgraça que existe, sequer foi planejada por Deus. Jamais Deus dentro do plano Deus, entendeu? Planejar que nós fôssemos dessa maneira e o mundo fosse corrompido da maneira que está. Não, jamais. E isso foi por sutileza de Satanás. Lembra em João 10, o Senhor falou que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás, né? Então parece que a criação de Deus novamente falhou, né? Aí o que Deus faz? Deus precisa trazer um juízo, Deus precisa julgar. Deus não tolera a rebelião. Deus não tolera. Deus é longânimo, mas ele não tolera. Então o que ele entrou? No momento ele já julgou, ele trouxe juízo sobre Adão. O que ele disse? Agora tu és pó e ao pó vai tornar, Adão. Então, nós somos pó, onde é que nós nos tornamos? Ao pó. Porque do pó nós fomos tomados. Aí Deus já julgou Adão. Deus trouxe um juízo e disse assim, Adão, agora é o seguinte, agora é com cansaço, labor e fadiga que você vai lavrar a terra para obter dela o sustento. E essa terra ainda vai produzir cardos e abrolhos. E esse foi o juízo que Deus lançou sobre Adão e nós recebemos esse juízo também, porque somos descendentes de Adão. Você entendeu? Então por que nós temos que labutar hoje para sobreviver? Era para nós receber tudo de mão beijada, digamos assim. Deus nos providenciaria tudo. Mas agora não, por causa de Adão, nós precisamos labutar a terra. O nosso trabalho hoje é o labor da terra. Né? E tem dias que essa terra só produz carne de abrolho mesmo. Um sofrimento após sofrimento, e você não vê as coisas se tornar rendável, né? Render, eu digo, no aspecto econômico também, né? Entendeu? Então, é o que nós estamos debaixo dessa maldição, infelizmente. Como seres humanos nós estamos. Como homens, seres humanos, nós estamos. Claro que, por outro lado, nós estamos no reino de Deus. Mas é uma questão interior, uma questão de vida. É a questão do Espírito habitando no nosso Espírito. Se nós não se voltar ao Senhor, nós não vivemos dentro dessa realidade. Nós vivemos dentro da esfera de Adão, debaixo dessa maldição. Aí, a Eva, o que Deus disse agora? Você eu vou multiplicar grandemente as dores do teu parto, né? Você vai ter os teus filhos, mas com muitas dores. E esse foi o julgamento que Deus deu para a mulher. E ainda Deus disse assim, e o teu desejo será para o teu marido, e ele que te governará. Então isso é estabelecido por Deus lá, pela queda do homem. Não é que fosse para ser isso, entendeu? E então, se você olhar bem digamos assim, a fundo, nós vamos ver que a criação de Deus, tanto a primeira do mundo pré-adâmico quanto a atual, que Deus criou o homem, realmente, irmãos, é um caos. É um caos, né? Mas graças a Deus, que Deus não é Deus digamos assim, se planejou, como Deus é imutável, Deus não pode mudar. Quer dizer, ele pensou, ele planejou, jamais ele vai desistir do plano dele. Deus podia pegar tudo e fazer assim, ó, acabar com tudo. Não, agora eu vou fazer tudo novo, tudo de novo. Não, Deus não pode, ele é imutável. Ele é imutável, ele não muda. Não muda, Deus não muda. Então planejou, vai executar. Mesmo que haja alguns contratempos, digamos assim. Parece que o plano de Deus, né, tem sido frustrado. Não, quando você chega no final da Bíblia, o que você vê lá no final da Bíblia, em Apocalipse 22 para frente? O êxodo de Deus, a vitória de Deus. A Bíblia termina praticamente assim, ó, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem sede, venha, e de graça receba da fonte da água da vida e beba, vontade, né? Então você vê que o êxodo de Deus, né? Mas parece que, para Deus chegar lá não é fácil, né? Não é fácil. Então, graças ao Senhor, que nós sabemos e conhecemos pela misericórdia do Senhor, que no fim Deus triunfa. No fim Deus triunfa.
Mas nos dias de hoje parece que você não vê muito esse triunfo de Deus, mesmo na nossa vida. Nós que temos as primícias do Espírito, que nem Romanos 8 fala, que temos as primícias do Espírito, no nosso íntimo nós gememos, aguardando a redenção do nosso corpo, que é quando o Senhor voltar, a transfiguração do nosso corpo mortal, para um corpo de glória. Né? Então a gente ainda vive ainda não desanima, né? Porque nós temos essa promessa de Deus e nos apeguemos a ela e vivemos pela fé. Se nós não temos essa visão, eu não sei quantas pessoas se ficam, né, numa situação que até ao ponto de tirar a própria vida, porque faltou fé, faltou conhecimento, faltou conhecer o Senhor. Então, se nós não conhecemos o plano de Deus para nós podemos ser facilmente ludibriados, enganados por Satanás, e a função dele é matar, roubar e destruir, acabar com tudo, né? Mas graças ao Senhor, né? Então, quando Deus vê a humanidade dessa maneira, quando Deus expulsa o Adão do Éden, o que o Senhor disse assim, ó? Expulsou o Adão do Éden, colocou 2 anjos com espada flamejante, 2 querubins, e trancou a entrada do Éden, e Deus ainda disse assim, ó, para que o homem não volte, coma do fruto da árvore da vida e vive eternamente. Então Deus trancou o acesso a ele, porque agora o homem está caído. E Deus agora precisa entrar em ação para que antes que o homem receba desse alimento que vai dar vida, a natureza de Deus pode entrar dentro dele, o próprio Deus entrar dentro dele, Deus precisa redimir o homem, lavar o homem, purificar o homem dos seus pecados, do seu ato de pecado lá, entendeu? Então, aí nós vemos aqui nesse quadro, irmão, Deus vindo no quê? Na pessoa de Jesus. Lembra que João 1, nós temos a resposta disso aqui, ó, no Evangelho de João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Olha aqui, esse versículo aqui, ó, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Esse aqui também esse versículo é muito conhecido, né? O que a verbo significa? Definição, explicação e expressão de Deus. A palavra verbo significa isso. Definição, explicação e expressão de Deus. Né? Então ele fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Agora veja o versículo 14. Ó, lá fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora o versículo 14, o que fala? E o verbo se fez? Ele se encarnou, tornou-se carne. E habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Então o verbo tornou-se carne. Então Deus veio até essa terra na pessoa de Jesus, naquele homem que sequer tinha formosura, como Isaías 53 fala. Se olhava para ele, nenhuma beleza nós víssemos para que o desejássemos. Eu não tinha formosura nenhuma, mas ali estava o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus tabernaculou, habitou, morou, esteve por 33 anos e meio caminhando aqui no nosso meio. Naquela época, qual é a diferença de Jesus com qualquer outro ser humano lá? É que Deus estava dentro dele, era o tabernáculo de Deus entre os homens, né? Então ele tornou-se carne. Mas para que isso? Porque Deus tinha que trazer a divindade para dentro da humanidade. Só assim Deus poderia resgatar o homem de volta para si. E ao ressuscitar, Deus levou a humanidade para dentro da divindade. Então quando ele veio, ele trouxe a divindade para dentro da humanidade, quer dizer, Deus divino, Deus que estava na eternidade passada, né? Ele entrou dentro da humanidade. Aquele homem chamado Jesus sem formosura, né? Deus habitava nele. Quando Jesus morreu, ressuscitou, a humanidade foi levada para dentro da divindade. Onde é que nós estamos hoje como filhos de Deus, como cristão? João 14:20 dá a resposta. E eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Então nós fomos levados para dentro do Pai. Por isso que Jesus falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós fomos levados para dentro do Pai por meio, não da morte do Senhor, mas por meio da ressurreição do Senhor. Por meio da morte nós somos redimidos, lavados, purificados, perdoados. Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado.
não há remissão de pecado. Então a obra do Senhor na cruz nos remiu, nos lavou, nos limpou. Agora, Deus entrou em nós e nos regenerou, nos deu a vida eterna, fomos salvos. Amém. Eu não falo aqui, fala aqui, ó, vamos continuar lendo aqui no versículo 11, irmão. Fala assim, ó. E veio para aqueles seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó, as quais, filhos de Deus, a saber as quais os que creem no seu nome, né? Os quais não nasceram, ó, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, por crer em Jesus Cristo, nós nascemos de Deus. Não é mais o nascimento de pai e mãe. Um pouquinho para frente você vai ver o diálogo, João 3, que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemo foi lá ter com Jesus, achando que a cultura dele, o estado